Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiral, programa oeconomista.com. Neste programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, sobre filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas, porque afinal de contas o programa se chama oeconomista.com. Pessoal, nesse vídeo vamos falar dos 4 avanços do governo Bolsonaro. E quando eu falo em 4 avanços, não significa que são únicos, mas que, ao meu ver, são os mais importantes, pois são movimentos estruturais. E movimentos estruturais levam geralmente a mudanças de paradigmas. Inicialmente, vamos fazer um pequeno review de tudo o que aconteceu até agora. Tivemos lá atrás as grandes manifestações de 2013. Essas manifestações abalaram bastante a estrutura do governo petista. O engraçado é que elas iniciaram como um movimento de esquerda, mas que em pouco tempo viraram manifestações populares contra o establishment político. Elas resultaram em uma eleição bastante conturbada em 2014, onde Dilma do PT venceu Aécio por uma diferença bastante apertada. A realidade é que as coisas não mudariam muito ainda que Aécio do PSDB vencesse, pois, primeiro, o PSDB é social-democrata, de base esquerdista, e Aécio foi o que se demonstrou depois, estava envolvido em certos esquemas espúrios que o destruíram como liderança política. E essa diferença apertada trouxe bastante instabilidade ao governo petista de Dilma Rousseff. Ela então, para completar o grande baile, colocou em prática uma versão bastante radicalizada do petismo e do esquerdismo, levando o Brasil a uma quase depressão econômica. Resultado, a insatisfação aumentou muito. Grandes manifestações começaram a acontecer e Dilma Rousseff sofreu impeachment, pois, além de ter cometido crime de responsabilidade, no caso das pedaladas fiscais, a voz das ruas ecoou muito forte. Um brado retumbante de revolta fez o gigante chamado Brasil acordar do seu sono, quase uma hibernação. Com Dilma fora, assume Michel Temer, com uma proposta mais liberal e com ajustes na área econômica, para resgatar o Brasil do fundo do poço no qual Dilma, Lula e o PT tinham enfiado o Brasil. Mas apesar do apoio da grande mídia, Michel Temer, o vice de Dilma, não teve grande sustentação popular. Colaboraram para isso as fortes denúncias de corrupção que pesavam sobre ele. Temer não teve apoio suficiente para buscar uma reeleição, deixando o palco aberto para novamente um enfrentamento entre o PT e o PSDB. O bom e velho teatro das tesouras, esquerda contra esquerda. E o Brasil viveria mais do mesmo. Só que não. O brasileiro queria mudança fora da esquerda, queria algo mais à direita, embora boa parte da população brasileira não faça muito bem essa distinção entre esquerda e direita. E ajudado pela sua personalidade mais autêntica, o antipetismo, o lavajatismo e principalmente a forte onda conservadora, Bolsonaro se elegeu presidente da República com 57.797.847 votos, correspondentes a 55% dos votos válidos. A vitória de Bolsonaro põe fim ao teatro das tesouras, mas deixa os derrotados muito ressentidos. O resultado disso é que vivemos uma forte polarização no Brasil. De um lado, Bolsonaro e os que defendem seu governo, e do outro, os derrotados na eleição. E os derrotados na eleição fazem de tudo para que os avanços propostos pela agenda do governo Bolsonaro não se efetivem, porque podem consolidar em um novo modelo de fazer política no Brasil. Mas, enfrentando os desafios de peito aberto e com bastante resiliência, o governo Bolsonaro vem colocando em prática sua agenda, e que levou o Brasil a premissas para a construção de novos tempos. Cito agora os 4 maiores eventos do governo Bolsonaro, que se constituem em mudanças de paradigmas. Primeiro grande avanço: um novo modelo de fazer política. Havia um jeito ou forma de fazer política no Brasil. O que se convencionou chamar de velha política, fenômeno que ninguém explica claramente o que é,
mas basicamente tem alguns fatores que podemos identificar. Um distanciamento da população. A eleição é apenas uma forma de chegar ao poder. Lá estando, se inicia um jogo de obtenção de interesses particulares, utilizando a máquina pública para enriquecimento pessoal, através de troca de favores. 2. Troca de favores entre executivo e legislativo. É o famoso toma lá da cá. Em troca de apoio político e voto em discussões importantes no parlamento, os políticos negociam cargos e interesses em troca. Daí surgiu o que se passou a chamar de presidencialismo de coalizão, mas que na verdade é desculpa política para roubar a nação. O petismo sucumbe a essa forma de fazer política, ou então seu interesse era apenas ganhar a eleição para serem os chefes dos gangsters políticos. A maior conquista desse avanço do governo Bolsonaro é a inexistência de casos de corrupção. Após 500 dias de governo, não há casos de corrupção comprovados. Segundo grande avanço do governo Bolsonaro, tecnocracia e eficiência na gestão pública. Esse avanço é muito derivado do primeiro, rompimento com o velho jeito de fazer política. Não que a política tenha deixado de ser o mecanismo principal de governo, mas a técnica, até então deixada de lado, passou a ocupar o centro do desenvolvimento. Um dos resultados efetivos dessa mudança de paradigma é no lucro das estatais, de prejuízos em épocas anteriores aos maiores lucros da história. Também se vê resultados em todas as áreas do governo, da economia ao social. A adoção de um paradigma técnico melhorou a gestão pública. A questão não é mérito do governo Bolsonaro em si. O problema no Brasil, na área pública, é o excesso de decisões de cunho político em detrimento da técnica. A tecnocracia não é o caminho só para o governo ou para a gestão pública. Ela dá resultado se implementada em qualquer organização. E só não era colocada em prática porque a política no Brasil é uma forma de enriquecimento pessoal e não tinha nada a ver com interesses públicos republicanos. Terceiro grande avanço do governo Bolsonaro: o liberalismo econômico. Paulo Guedes é, sem dúvida, uma das personalidades econômicas mais célebres do Brasil no momento. O modelo econômico do governo Bolsonaro destrói o modelo econômico petista, baseado principalmente em Estado inchado, com aumento dos gastos públicos, endividamento constante, aumento dos juros, taxa Selic, com um consequente benefício aos rentistas e em detrimento da indústria e da cadeia produtiva de maneira geral, o que levou o Brasil a 12 milhões de desempregados. O modelo econômico de Paulo Guedes é baseado em 1. Menos gastos, atacando os 3 maiores gastos do setor público: previdência, juros e funcionalismo. 2. Desregulamentação e desburocratização dos negócios, para destravar a economia brasileira. E 3. Acordos comerciais importantes com os mais diversos parceiros do mundo. E finalmente, quarto grande avanço do governo Bolsonaro: enfrentamento ao progressismo na chamada guerra cultural. O progressismo vem atacando constantemente valores familiares, cristãos e da sociedade, emburrecendo muita gente com o famigerado politicamente correto. E o progressismo não tinha enfrentado até então resistência em colocar sua agenda sensivelmente emburrecedora em prática. Começamos a entender este fenômeno e suas ideias destruidoras, não sem antes entender que lutar contra isso é inevitavelmente ser chamado de fascista, nazista, autoritário, intolerante, racista, violento, contrário à preservação do meio ambiente, xenófobo, negacionista, obscurantista, retrógrado, entreguista, ultrapassado, careta, reacionário, insensível, preconceituoso e etc. E evidentemente a última, ou melhor, as duas últimas, não é? Bolsominion e miliciano digital. Nessa guerra não tem jeito. Você é um pobre coitado, pecador, cheio de defeitos. E as figuras progressistas são santas intocáveis, verdadeiros monumentos da atual sociedade moderna, mas que não fizeram e não farão nada para contribuir com os avanços da sociedade. Só conversa fiada. Por trás da santidade progressista
há a mais pura falsidade. E por trás da falsidade existe uma puta de uma infelicidade. E nós não estamos aqui para isso, não é? Evidentemente que não. Hashtag simples assim. É isso aí, pessoal. O que achou? Concorda com tudo que eu falei aqui? Aqui vale discordar? Mande ver aí nos comentários. Bem-vindo ao canal. Aqui a gente vai analisar tudo sem medo. Nosso objetivo não é ganhar likes somente. Nosso objetivo é analisar ao máximo o que existe por trás de fatos e eventos. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, verifique constantemente sua inscrição e ative o sininho para receber notificações sobre novidades no canal. Valeu, pessoal, e até a próxima!